Estamos de volta com o programa Cidadania, conversando hoje com o professor Maurício, ele que é presidente do CONCET, e também Rafael Marques, secretário de Defesa Civil. Rafael, foi realizado esse seminário, né, com a participação de um bom público, mas já está previsto outras atividades, outras ações, né, para que não fique só nessa questão de encontros e tal, essa situação relacionada às cheias, a questão do Rio Tubarão aqui na Cidade Azul? Sim, na verdade, os encaminhamentos que foram dados, foram uma série de encaminhamentos, mas em relação a obras especificamente, a gente ficou com a incumbência de trazermos à tona o projeto original que foi realizado, foi de 78 a 1982, o trabalho feito pelo antigo DNOS, é um trabalho que está no DEINFRA, em Florianópolis, mas é um projeto que não está no local adequado, isso está num depósito. Então, um dos temas levantados nesse seminário, que a gente resgatar isso. Então, a gente tomou como providência, alguns encaminhamentos a gente está fazendo junto ao DEINFRA, para que consiga trazer esses documentos antigos todos para cá. Inclusive, uma das sugestões é que esse material venha para a universidade, venha para a Unisul, que nada melhor do que aqui para o conhecimento ser socializado. Por que esse projeto? Ele foi um projeto de uma amplitude muito grande. Ele foi um projeto realizado num período de mais de 2 anos, fizeram estudos em toda a bacia hidrográfica do Rio Tubarão, onde surgiu até ali a possibilidade de edificação de algumas barragens, eram 4 barragens do Rio Tubarão, para contribuírem com a diminuição dos efeitos das inundações, e, entretanto, não foram feitos. Claro que a gente sabe que hoje os problemas ambientais estão mais à tona, então seriam obras mais difíceis de serem realizadas. No entretanto, a gente precisa discutir se aquilo resolveria o problema da cidade. Então, o que a gente já encaminhou, já nem nesse seminário, antes desse seminário, agora a gente reforçou um documento para a SDR e que isso seja encaminhado ao governo do Estado, que nós precisamos de estudos mais amplos. E como o Maurício falou, nessa condição de que a gente conheça outras alternativas. Então é importante na nossa sociedade, toda a comunidade, nossos homens públicos estarem engajados para que a gente consiga verbas para estudar. Nós precisamos estudar o complexo todo, toda a bacia hidrográfica do Rio Tubarão. E hoje a gente está centrado numa obra específica, que será a redragagem, que é de muita importância, não resta a menor dúvida, mas que por si só não resolve o problema numa inundação semelhante a 74. Correto. Professor Maurício, o Rio Tubarão, ele é uma beleza natural da cidade, mas também, quando lembra-se da enchente de 74, dá medo nas pessoas. Existem alguns projetos, como o Rafael falou, né, do desassoreamento, né, da calha, enfim, que, como o senhor comentou, são milhões de reais. Mas o que falta para que esses projetos eles saiam do papel e, de fato, né, essas obras sejam realizadas para evitar outras tragédias na cidade e na região também, né? Falando sobre a beleza e a ferocidade do rio, ele dá origem ao nome de Tubarão. Tubarão vem de Tubanharô, que quer dizer pai feroz. Então, o rio é bonito, o rio é belo, é uma atração turística, mas não se deve abusar dele, se deve tratá-lo com todo respeito. Com todo respeito. Respondendo objetivamente à sua pergunta, o projeto, para alavancar esse recurso, precisa de 2 projetos. O projeto executivo, como eu já falei, que está concluído, e o ambiental, que está em fase de conclusão. A partir dali, nós vamos precisar da mobilização do governo do Estado, do governo municipal, de todos os parlamentares, porque o Rafael está me dizendo que, segundo as estimativas, a redragagem custará, até agora se falou-se em 80 a 100 milhões, mas segundo estimativas já vai custar 300 milhões de reais. Está inflacionando. Exato, ou seja, nós vamos precisar de todo o esforço da região para poder conseguir esse recurso. E não é que não tenha recurso, tem. Nós vimos o quanto foi para o Rio de Janeiro quando houve lá os deslizamentos, nós vimos o quanto foi para São Paulo. Como eu falei no início dessa reportagem, Santa Catarina já recebeu no ano retrasado 596 milhões de reais.
falta o projeto e depois o engajamento das autoridades e da sociedade de forma geral para que o governo federal disponibilize esse recurso de fundamental importância para protegermos a cidade. Professor, além do engajamento de todas essas pessoas que o senhor falou, não falta um pouco também de força política nessa questão aí, dos nossos políticos eles irem mais em cima dessas linhas de projetos e até quem libera esses recursos? Sim, quando eu falo do engajamento das autoridades, eu estou falando justamente da nossa representação política. Hoje nós sabemos que há um fatiamento do orçamento, onde cada deputado federal ele tem 15 milhões de reais para fatiar em emendas. O que nós gostaríamos que, em vez de haver a fatiação, né, que esse dinheiro no conjunto fosse destinado aqui para a nossa região. Claro, com esse dinheiro está se resolvendo problemas localizados, mas nós temos um problema geral que, se não for resolvido, vai atingir não só a sociedade tubaronense, mas aquelas todas que estão às margens do Rio Tubarão. Eu tenho dito, Madeira, que não adianta nós continuar construindo o Tubarão sem olhar para o rio, porque de uma hora para outra tudo pode ir por água abaixo, como já foi em 74, em outras épocas, e nós estamos vendo pelos meios de comunicação em outras cidades também. Rafael, falando nisso, como é que a Defesa Civil vê essa questão dos locais em que não pode ser construídos, nas áreas de preservação permanente, que vocês mesmos, quando dá cheias, né, vocês se preocupam porque tem pessoas, tem casas ali, como é que vocês estão vendo essa situação, está sendo resolvido? Bom, infelizmente, uma boa parte dos moradores de área de risco do município estão em áreas ilegais, processos de invasão, uma série de mecanismos que já vem historicamente acontecendo na cidade. E hoje, na verdade, desde que a gente assumiu o governo, uma das orientações do prefeito Olávio é que a gente faça a fiscalização, ou seja, a liberação desses loteamentos, a liberação das edificações sejam muito fiscalizadas. Então a fiscalização tem aumentado consideravelmente, porque certamente isso refletirá no nosso trabalho. Então isso é uma ação que tanto os fiscais do meio ambiente quanto os fiscais de obras vêm efetivando. A gente pode citar especificamente uma dessas comunidades, que aqui é o Jardim Taitu, aqui no São Martinho, que a gente já, nos primeiros meses de ação, a gente teve uma ação muito forte, inibindo edificações, inclusive algumas residências que já tinham sido iniciadas, houve a demolição dessas residências. Mas a gente sabe que é um problema muito sério, o número de pessoas é muito grande que estão nessas áreas mais suscetíveis, até por questão de custo, que é a dificuldade de adquirir terrenos, então vão procurando nessas localidades. E aí entra um programa de governo, que ele está relacionado diretamente com a Fundação de Desenvolvimento Social, na qual trata dos assuntos mobiliários, na verdade, não mobiliários, mas de habitação do município. Então a gente vem tentando, a secretária de Serviço Social, com o apelo, né, incessante do prefeito Olavo, que a gente consiga resolver o mais rápido possível. Tem agora, nesse momento, acho que deverá estar acontecendo nos próximos dias, foi liberada pela Coab um terreno em Tubarão, uma área bastante grande, para que entre em leilão, para que seja obrigatoriamente construído edificações para atender as pessoas de vulnerabilidade social. E aí entram as que estão em vulnerabilidade ambiental. Então essa é uma preocupação, mas é um problema muito difícil de resolver em função da quantidade de pessoas que estão envolvidas. Mas o trabalho já foi iniciado. Hoje a gente já tem dentro da Secretaria de Defesa Civil essas áreas mapeadas. A gente já começou com algumas comunidades, a gente já começou, onde eu citei no início, onde deve fazer esse ano um simulado de uma inundação, que será aqui no Bom Pastor, que é uma comunidade vulnerável. Então a gente vai tentar preparar essas pessoas para quando acontecer o evento a gente consiga retirá-las. E quanto a essa questão de habitação, é algo mais complexo e que com certeza precisará de muitos anos para a gente resolver. Mas a gente não escondeu isso, sabe que tem essa responsabilidade e a gente está tentando lentamente fazer com que essas pessoas sejam deslocadas. Ok, Rafael, nós vamos fazer mais um intervalo, professor, e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o último bloco do programa Cidadania. Não saia daí.